Oi, gente! Eu sou a sorvetão do quê? A gente vai ter aqui a nossa primeira live ao vivo do Receitas do Quê? Eu não vou falar sobre composteira sozinha, entendeu? Eu vou chamar duas pessoas convidadas, pessoas que eu amo. E uma dessas pessoas, ela é artista, ela é palhaça, ela é do Bando Goliards, ela é Sabrina Mota! O que é compostagem pra você? O que é isso? Que negócio é esse que eu não entendo direito? Quando cai uma manga da mangueira e ela cai ali na terra, com o tempo ela vai entrar em decomposição, aquele caroço vai virar provavelmente uma semente, que se a terra estiver fértil, vai nascer outras plantas. Então a compostagem ela é natural, né? Acredito que a gente tenha aprendido a fazer a compostagem assim humana através da observação da natureza, onde o próprio material orgânico, através das bactérias, através do oxigênio, em algumas composteiras, através do aquecimento, esse material orgânico vai se decompor e vai virar um adubo que você vai usar na terra. E por que você teve vontade de fazer uma composteira na sua casa? Você estava ali, dormindo, e falou, vou fazer uma composteira? Ou não, aconteceu alguma coisa? Como que foi isso para você? Em 2017, né, a gente do Bando Goliards, a gente fez uma residência num ponto de cultura aqui na Zona Norte, ponto de cultura Niadomo. Lá é um espaço que trabalha com arte e cultura e também trabalha com permacultura, meio ambiente. Então a gente pôde ser protagonista junto dessa experiência. Assim. E essa casa é uma casa que tem um jardim imenso e nós moramos em 4. O nosso consumo de matéria orgânica é muito grande. Tem essa coisa de diminuir o resíduo, né? Eu acho que isso é uma coisa, a gente sempre fala de reciclagem, mas a gente nunca fala de compostagem, né? A reciclagem é uma coisa que a gente não consegue fazer na nossa casa. E como é ver isso acontecer quando você pega lá a casca, põe lá dentro e de repente aquilo virou terra? Dá para perceber o quanto que a gente às vezes consome de plástico, né? Porque, por exemplo, todas as garrafas que a gente tem em casa, eu guardo para poder colocar fertilizante, que é o que sai da composteira também. Então, de uma certa forma, eu estou reciclando essa garrafa, né? Estou reutilizando a garrafa. Então, acho que isso é importante para a gente ter uma consciência do que a gente tem consumido, né? 70% do lixo que a gente consome é orgânico. Mas não seremos somente nós duas. Nós teremos mais um convidado. Artista também. É, gente, vocês não sabem, mas ele costura, atua, ele canta, ele dança, ele sapateia. E se ele não faz uma dessas coisas, não faz porque não quer. Ele é o Fabiano Lira! Oh, meu Deus! Oi, gente! Tem tudo a ver com a arte, na verdade, a maneira que a compostagem entrou na minha vida. Foi num momento que eu fui trabalhar como arte educador dentro de uma ONG chamada Verde Escola. E aí eles falavam de compostagem, de horta, de plantação para biocombustível. E aí eu conheci um minhocário. Ter uma composteira em casa é você pensar como é que você está se alimentando, assim. Porque se você passa uma semana sem jogar uma casca de fruta, uma casca de verdura, uma casca de legume, você faz assim, poxa, só comi no McDonald's, né? Eu acabei criando um gosto muito grande por ter plantas na minha casa. Esse minhocário foi feito dentro de uma oficina com o pessoal do Pé de Feijão. E ele está comigo há um ano já. Mas uma coisa que eu queria agregar nesse comentário é que quando a gente faz compostagem em casa, a gente também está cuidando de dinheiro público. Porque quanto menos lixo a gente joga, a gente exige menos do sistema de coleta, a gente exige menos dos aterros sanitários, a gente exige menos da galera que trabalha com a manutenção desse lixo. E aí, talvez, até potencializar outros canais, que são as cooperativas, por exemplo. Arrasou! Não, na real, eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Como que eu faço uma composteira se eu não tenho quintal? Quais são os materiais ideais para fazer uma composteira? Eu já sei que não é garrafa de plástico, por exemplo. Vamos começar pela garrafa de plástico, então. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui o formato do meu. Ele tem os 3 andares, certo? São 3 baldes idênticos empilhados. Se eu conseguir ter 3 garrafas PETs ou 2 garrafas e conseguir dividir isso para empilhar e criar 3 níveis, no mínimo, por exemplo, eu poderia fazer essa compostagem dentro da garrafa PET também. Também a gente vai pensar o material ideal. A gente precisa
dar uma olhadinha para nossa vida. Então, quantas pessoas moram comigo? Quanto lixo orgânico a gente consome? Ó, esse meu que tá feito aqui, ele é com esses baldes que geralmente comércios como pizzarias, restaurantes, eles compram manteiga, óleo, palmito, maionese em atacado. Então vem com esses baldes. Então a gente pode também reutilizar esse tipo de balde. Eu moro com uma amiga, então para nós dois, esse daqui já é bem apertado assim pro nosso lixo, sinal de que a gente está comendo bem, né? A minha estrutura é a mesma do Fá, né? Que é esses baldes industriais, né? De manteiga, de catupiry. E eu fiz esse balde porque ele é muito barato. Eu comprei por R$6. A altura da minha é maior, né? Porque nós somos em 4 e ela ainda não supre a nossa necessidade. Porque um balde desse a gente enche em uma semana tranquilamente. Se você vai fazer numa garrafa, de repente, esses garrafões de água de 20 litros, se você vai fazer num pote de sorvete, não importa o tamanho, né? Mas é importante você entender a estrutura disso. Esses potes, eles precisam ter furo, porque o lixo, a matéria orgânica, a decomposição dele vai gerar churume, né? Então, todos esses meus baldes têm furos, porque todo esse churume, o líquido, ele vai cair até esse último aqui. E todos os baldes precisam também ter alguns furinhos aqui do lado, ó, que é para ter oxigênio, porque sem oxigênio a compostagem não acontece. Porque no meu caso, né, diferente das minhocas, mas no meu caso, o que composta são as bactérias. O impeditivo da garrafa PET é só se for muito pequena. Por quê? Porque o material pode ser qualquer material. O importante é que ele seja resistente. Não vai botar na caixa de papelão, né? Essa solução que eu tenho aqui, que a Sá tem aí, se você perceber, é uma coluna que ocuparia o tamanho de um balde. Então, se você tiver um pequeno espaço na lavanderia, você pode colocar lá. O importante é melhor até que você cuide da sua composteira num espaço menor e coberto, porque ela não pode ficar exposta à chuva, por exemplo. Ou seja, isso é bom que já meio que responde a pergunta da Isis, e ela perguntou do cheiro. Não tem cheiro! Cheiro Mas maravilhoso. isso tem a ver com cuidado. Eu quero que vocês falem pra gente o que é uma composteira, sabia? E o que é um minhocário? Qual que é a diferença? E dentro disso, eu vou colocar uma pergunta do Thiago, que foi, o que eu posso colocar para compostar? Eu posso colocar qualquer coisa orgânica? Eu vou falar um pouquinho da composteira, que não é uma composteira que a gente está aqui para dar como exemplo, que é a composteira termofílica. Eu acho que ela é um dos processos mais completos de compostagem. Por ela ser termofílica, ela alcança uma temperatura de acima de 60 graus, né? Você não vai conseguir fazer provavelmente num lugar dele. Você vai precisar ter um espaço no chão, precisa ser um pouco maior. Só que o fato dela alcançar essa temperatura de 70 graus, ela faz com que composte carne, fezes, papel higiênico sujo. Então, é como se essa temperatura, ela higienizasse todo esse material que vai se transformar num adubo. No meu caso, eu tenho 2 composteiras. Uma é essa e tem uma outra que é a composteira de chão, porque aqui a gente produz muita matéria orgânica. Então, essa aqui é a composteira ativa. É o balde que eu vou colocar agora as coisas que eu encho no meu baldinho. Então, eu deixo um baldinho em cima da pia. Quando ele tá cheio, né, é importante, tudo que eu jogo aqui dentro, eu jogo picado muito pequeno, casca de ovo quebrada. No caso da composteira, que ela não tem minhocas, a gente pode jogar todos os tipos de alimento. A gente pode jogar alimento cítrico, casca de cebola, casca de alho. Em pouca quantidade, pode jogar também o material, de repente, já cozido, mas não pode jogar carne, não pode jogar laticínio, não pode jogar gordura. Se você, por exemplo, faz café com filtro de papel, pode jogar o filtro de papel, pode jogar papelão se ele não tiver tinta, pode jogar o guardanapo, né, se não estiver muito engordurado. Então, vai praticamente tudo nesse composteiro. Quando esse balde enche, ele vai passar para baixo e automaticamente eles vão passando para baixo. Então, quando esse aqui estiver cheio, eu vou esvaziar esse daqui. Só que como enche muito rápido, né, ele não tem tempo de virar adubo aqui. Então, eu preciso jogar ele na terra. Então, eu fiz essa segunda composteira para poder suprir, porque senão eu não ia ter onde jogar. Eu teria que fazer pilhas e pilhas de baldes, né? Esse balde aqui, ele é o primeiro. Ele tá vazio.
ele tem esses furos porque ele vai ficar em cima desse, né? Vai ficar um em cima do outro e o líquido vai passar por eles. Eu vou forrar ele com serragem, forrar com terra, vou jogar o material orgânico e vou jogar um pouco de serragem por cima. Se você não tem serragem, você pode jogar papel picado, papelão picado ou folha secas. Vou mostrar esse aqui que foi o que a gente finalizou esses dias. A tampa dele já é cortada aqui para poder apoiar o balde em cima dele, né? Ó, precisa apoiar o balde. E ó, se você ver, esse aqui é recente. Dá para ver o ovo, a laranja, a casca de cebola, tem muito café, né? Porque aqui a gente toma bastante. E aí o importante é sempre, a gente mexe sempre uma vez por semana em todas elas. Essa aqui já tá em outro estágio. Ó, olha a diferença. Tem cheiro, sorvetão? Você acha que tem cheiro? Tá fedida? Olha, não, eu vou dizer uma coisa, já esteve. Já esteve, muito Já fedida. esteve no processo quando ela estava ficando úmida. E a primeira que começa a decompor tem um pouco de cheiro ainda. Não quando ela está tampada, é só quando abre. Conforme vai virando terra, vai perdendo todo o cheiro. Quando fica com cheiro a composteira, é porque está acontecendo um processo anaeróbico, que quer dizer, tem muita água na composteira, a matéria orgânica vai soltando muita água, porque tudo que a gente tem no planeta tem água. Se ela fica com muita água e a gente não consegue fazer o controle de orgânico, a água acaba fazendo com que toda a terra, o adubo e a matéria em decomposição vire uma maçaroca, não consegue oxigenar ali, e aí as bactérias gostam desse ambiente anaeróbico. E aí elas se proliferam muito mais do que elas deveriam, e aí é onde dá cheiro. Gera um fertilizante bem escuro, e esse fertilizante é um misturo com água. Aqui está misturado com água, por isso está mais claro, né? Você vai usar uma medida de fertilizante para 10 de água. E pode jogar em qualquer planta? Pode jogar na terra, ou você pode borrifar também lá nas folhas. Queria só mostrar a composteira do chão. Vamos ver lá. É uma composteira de descanso, né? A gente não joga mais material orgânico nela, tá? Então é sempre importante deixar ela coberta para não vir bicho, né? E ó, ela tá super cheia. Ai, que lindo! Porque a produção na quarentena tá sendo muita, assim, né? E automaticamente, como tá na terra, já vem minhoca, né? Então é natural aqui. Olha, aproveitando essa imagem bonita dessa terra preta, que você às vezes paga uma grana na loja de planta por uma terra preta bonita dessa, você pode fazer ela na sua casa, igual você faz hambúrguer de feijão. Tudo que a Sá falou sobre a composteira que vocês têm aí, no mesmo formato que eu tenho aqui com balde, funciona exatamente da mesma forma. Baldes empilhados, 1, 2 e o terceiro balde lá embaixo, que vocês não estão conseguindo ver. Quais são as diferenças? Essa composteira, como tem minhoca, a gente precisa pensar em como é que a pele dessa minhoca reage a alguns tipos de materiais. Então a gente não pode trabalhar, por exemplo, com os cítricos, não dá para colocar temperos muito fortes como cebola, alho. Eu gero muita matéria orgânica, mas eu quero rapidez na minha compostagem. Por isso, aí a vantagem das minhocas. O nome desse processo aqui é vermicompostagem, porque a gente tem justamente a minhoca trabalhando. A que eu uso aqui, e que é a mais indicada, é a minhoca californiana, porque ela é a mais veloz de todas as outras minhocas. A californiana, ela vai comer mais ou menos 30 vezes o próprio peso dela por dia. Para mim é muito melhor trabalhar com minhoca, porque quando eu encho o primeiro balde e ele vem aqui para o lugar do segundo para virar descanso, em mais ou menos 2, no máximo 3 meses, eu já tenho o adubo pronto. Sem as minhocas, a gente levaria mais ou menos de 6 a 8 meses para ter o adubo completo. Eu acho que uma coisa importante de dizer, não importa se você vai ter uma composteira igual a essa. Não me importa se você vai ter um minhocário, se ela vai estar numa garrafa PET, se ela vai estar num pote de sorvete. Pote de sorvete é bom porque faz lembrar de mim, né? O importante é que você diminua o resíduo que você tem na sua casa. O importante
É que você deixa de ser idiota. Comprar uma serragem para minha composteira é muito caro? Onde que eu encontro isso para comprar? Você consegue comprar todos os elementos, até a minhoca, a primeira camada de adubo. A gente está fazendo em baldes, mas tem estruturas que são vendidas também em 3 andares. A serragem, se você tem um marceneiro perto da sua casa, geralmente eles vão ter serragem. E como eles fazem muitos trabalhos, vai ter até uma variação de serragem grossa, serragem fina. O importante para usar a serragem é que você precisa garantir na hora que você for adquirir isso, que é uma madeira crua, pura, sem nenhum tipo de tratamento. Porque se tiver algum tipo de tratamento na madeira, você vai agredir tanto a composteira sem minhoca, quanto a com minhoca. Você vai acabar matando todas as minhocas, gerando muito fungo e bactéria na sua composteira. Quanto que custa para comprar essas minhocas, Fabiane? Depende muito. Tem vários lugares que vendem. Elas não são brasileiras, mas hoje elas já são reproduzidas no Brasil. Mas geralmente vai custar entre 40 e 60 reais, mais ou menos 80 minhocas californianas. É uma média, gente, mas dá uma pesquisada. Por andar da composteira, elas geralmente conseguem sobreviver em até 200. Eu quero agradecer essas pessoas maravilhosas. Compartilhem esse conhecimento. @Fabiano L. Lira, @Sabrina Mota com 2 T de P no final. Vai lá, segue os dois, pergunta as coisas para eles, divulga o trabalho deles, divulga o trabalho do Português, divulga o seu também.